Sempre cremos que nós somos bem-vindos no tempo de nos apresentarmos na casa de Deus. A casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós trazemos na nossa compreensão, principalmente nesse momento nosso hoje, em que o clima, pelo menos aqui em Barretos, não tanto quanto em outros lugares, como exemplo de Araçatuba, que alguém ontem mandou uma imagem de um telhado com tanta água caindo deste telhado, e a pessoa estava regozijando-se porque Deus estava dando-lhes uma boa chuva. Nós ainda estamos naquela chuva mais serena, né? Aqueles pinguinhos, mas já trazemos a nossa gratidão a Deus. Já ajuda um pouquinho, já melhora o nosso ar. O salmista, no Salmo 147, ele traz para nós a compreensão, ordenando-nos a louvar o Senhor, louvai ao Senhor. E entendendo lá no Salmo 147, o pensamento do salmista, Deus Todo-Poderoso. Como Deus é? Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, tem todo o poder para sarar os quebrantados de coração, atar as suas feridas, o Deus que conta o número das estrelas, já imaginou isso? Chama-as a todas as estrelas, pelos seus nomes. E interessante, grande é o nosso Senhor e de grande poder. O entendimento de Deus, mostra-nos o salmista no Salmo 147, é infinito. Não tem limite no entendimento de Deus. O nosso sim, o de Deus não. Mas no versículo 8, o salmista, depois de destacar que nós devemos no versículo 7, ele ordena: cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Por que essa ação deve acontecer do versículo 7 do Salmo 147? Versículo 8, Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. Então, que nessa preparação de Deus, vamos orar: Deus, continue preparando chuva para a terra. E quando existe ou acontece, há uma escassez como agora, qualquer gotinha já pressupõe para nós que, se continuar de gotinha em gotinha, vem uma grande quantidade. Amém? Então vamos continuar orando e desejando a preparação da chuva por Deus para a terra. Eu sei que tem lugares que já choveu de uma certa forma que trouxe um certo alívio. Nós estamos experimentando um pouquinho do alívio, que ele se estenda mais e mais. Deus é poderoso para isso. Ele decretou, está decretado. Ele é o que cobre o céu de nuvens e prepara a chuva para a terra. Amém? Abramos nossas Bíblias no texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Esse texto para nós hoje à noite são os dois últimos versículos do capítulo 2, que nós estamos estudando já por algum tempo, os conceitos bíblicos do ministério de Paulo em Tessalônica, porque Paulo, escrevendo a primeira carta para esta igreja, tudo aconteceu por causa, tendo como motivo um impedimento, uma impossibilidade ocorrida com Paulo, Silvano e Timóteo, e Paulo então usa desse recurso, ele então escreve-lhes esta epístola, depois que ele recebeu notícias vindas de Timóteo, ou com Timóteo, a respeito
da igreja lá em Tessalônica. Paulo enviou Timóteo, e Timóteo chegou lá e trouxe as informações, e Paulo então escreveu-lhes esta epístola, bem como também a segunda epístola. E era na verdade Deus em cena, em ação, desejando que Paulo assim procedesse, porque esta epístola não apenas entregue à igreja em Tessalônica, mas também entregue por todos os séculos, por todos os tempos, para o ensino da palavra de Deus como parte da palavra inspirada. Nós temos na Bíblia, nas cartas de Paulo, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Versículo 19 e 20, aqui nós temos então o versículo que bate em cheio a respeito da recompensa de Paulo, que não é apenas de Paulo, mas de Silvano e Timóteo, a coroa de gozo, de exultação, de alegria. Por quê? Versículo 19, capítulo 2, 1 aos Tessalonicenses. Por quê? Qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a porção da sua palavra aos nossos corações. Bendito Deus, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor cuida de nós, mostrando-nos a sua bondade, a sua graça, o seu amor, o seu imenso cuidado. Apesar do clima que nós estamos enfrentando e contratempos nesse clima, o Senhor, no controle de todas as coisas, tem nos favorecido, dando-nos alívio em meio a um clima tão complicado, com tantas queimadas, algo que parecia fugir, e fugiu do controle dos homens, mas não do Senhor. Obrigado pelas gotas de chuva que tem caído, de maneira serena, mas entendemos, preparadas pelo Senhor. Pai bendito, rogamos a direção e obra do Senhor conosco nessa noite, com a live, ó Deus. Nós estamos usando recursos diferentes hoje à noite, buscamos a direção do Senhor. Amados que agora estão nos acompanhando, lares, ó Deus, abençoe-os, Pai, esses amados. Também nomes pelos quais temos orado por conversão, o Jefferson, o senhor José Carlos Fernandes, o Antônio André, ó Deus, outros mais que necessitam que por eles oremos ao Senhor. Também irmãos enfermos, obrigado, Pai bendito, pelo pronto restabelecimento, melhoras do irmão Eurípides, já na sua restauração. Também, ó Deus, irmã Cláudia, que lança-se sobre o Senhor todo o seu pesar na questão da enfermidade que ela tem enfrentado com a diabetes. O Senhor está no controle. Te louvamos e oramos, Pai, pelo ensino, aprendizado. Usa-me, capacita-me, ser com o nosso povo, com o povo da transmissão, com o povo do Senhor, por onde esta mensagem alcançar corações. Que haja decisões para o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok? Muito bem. Nós chegamos finalmente no versículo 19 e 20. Temos em cheio a coroa da alegria propriamente aqui. Paulo vai falar dessa coroa de alegria, mencionando, ele começa questionando, não é? Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? É a pergunta do apóstolo Paulo, a indagação do apóstolo Paulo na carta. Quem é a nossa esperança? Ou em que nós exultamos? Qual é a nossa coroa de alegria? Ele usa a expressão coroa de glória, mas quando nós estudamos sobre as coroas, tem uma coroa realmente chamada coroa de glória. Nós vamos estudar sobre essa coroa de glória. Como é que você faz para ganhar essa coroa de glória? Mas aqui a coroa em específico é a coroa da alegria. Entenda, a Bíblia nos ensina
nos evangelhos, Jesus falou sobre isso. Quando uma pessoa vem ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, onde é que há alegria? Perante quem há alegria? No céu. Não há alegria no céu? Por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, há alegria diante de Deus. Então essa questão de levar pessoas ao conhecimento de Cristo e alcançá-las à salvação em Jesus Cristo, deve estabelecer, para quem assim procede, num resultado de alegria, porque há alegria diante de Deus. Então, a coroa de gozo, de alegria. Quem é essa coroa de glória, de gozo, de alegria? Mencionada aqui pelo apóstolo Paulo. Ele fala assim: porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Vocês convertidos, cristãos de Tessalônica, vocês são a nossa coroa de alegria, tanto para Paulo, Silvano e também para Timóteo. Nós, na última mensagem, nós falamos do objetivo de Paulo, que era um encontro pessoal com aqueles amados, era o objetivo dele. Ele mencionou sobre esse objetivo, o impedimento ele apresentou, e finalizando este capítulo este, que nós em estudo destacamos os conceitos bíblicos do ministério de Paulo, ele vai encerrar este capítulo, essa porção da palavra, porque na época não fora dividida em capítulos e versículos. Então, essa porção da palavra, ele vai concluí-la, falando exatamente o que os convertidos tessalonicenses significavam nessa decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. O que eles significavam para Paulo, Silvano e Timóteo? Eles eram a coroa de alegria daqueles pregadores, daqueles anunciadores das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Recompensa de Paulo, recompensa de Silvano, recompensa de Timóteo. Qualquer pessoa que você levar ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você é alguém que vai estar ganhando não apenas uma alma para Cristo, mas alguém que terá a possibilidade, a condição assim procedendo, de ganhar essa coroa de alegria. Alguém disse assim que, você já ouviu falar quem foi o maior pescador de homens aqui na terra? Com grande empenho para alcançar almas ao conhecimento da salvação? Qualquer pessoa lendo os evangelhos, você vai perceber que quem com Jesus andou levando a mensagem: é chegado o reino de Deus, pregando o evangelho. A ocupação primordial do Senhor Jesus Cristo é ensinar a palavra de Deus. Ele contagiou aqueles que com ele estavam, tanto é que, levando Pedro ao conhecimento dele como Senhor e Salvador, ele disse: vinde a mim. Não apenas Pedro, mas os demais que estavam ali, e vos farei o quê? Pescadores de homens. E alguém então disse assim: se você não está pescando homens, peraí, quem é que você está seguindo? Se você é um seguidor de Jesus Cristo, você vai se entusiasmar e interessar em pescar homens para Jesus. Pescar pessoas ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Algumas pessoas acreditam assim: eu nasci, estou nesse mundo, tá legal, basta que eu tenha uma religião, está resolvido o problema. Não, é preciso que você conheça,
exatamente a razão que levou Jesus Cristo a derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que ninguém que venha ao conhecimento dele venha perecer eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E quem não crê vai perecer. E quem crê vai ter a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, afirmada por Jesus em João 17, que te conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Há um prêmio, há um galardão, uma recompensa, porque a Bíblia nos ensina em Hebreus 11:6 que Deus é galardoador e recompensador. E sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus é galardoador, recompensador. E Deus assim é. Há uma recompensa para o ganhador de almas, um galardão. Na época em que Paulo escreveu a epístola, as coroas eram dadas aos vencedores em jogos desportivos, competições como nós temos hoje. Só que hoje eles usam as medalhas, não é? Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Mas os louros daquela época eram grinaldas que podia até colocar na pessoa, no pescoço. Então essas coroas eram dadas aos vencedores. E aqui Paulo vai dizer assim, que os convertidos tessalonicenses eram para o apóstolo como que um louro de vitória, do qual ele justamente podia se vangloriar no dia do Senhor. Porque essa apresentação ele vai envolver o dia do Senhor. Ele vai dizer aqui: porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? E mais uma vez, ele vai destacar a vinda de Cristo. E este acontecimento daqueles amados convertidos sendo apresentados, a coroa de alegria, o prêmio, porque Paulo os levou ao conhecimento do Evangelho. É claro que a vanglória ou exultação, vanglória entre aspas, ou exultação de Paulo, naturalmente não estava no seu esforço próprio, no seu esforço humano, mas na graça de Deus, pelo que Deus havia feito através dele, manifestando a sua graça, porque Paulo em tudo tinha claro conhecimento, que até mesmo com tanto empenho e dedicação que ele havia trabalhado anunciando o Evangelho, não se referia ao seu próprio esforço humano. Ele entendia que era uma manifestação da graça de Deus, ele era apenas instrumento. Então essa exultação voltava-se para a graça de Deus, e não o que ele havia feito pelo seu próprio esforço, mas pela graça de Deus. Deus derramou graça sobre Paulo, no propósito de Deus usá-lo como qualquer pessoa que vai pescar homens para Deus, que vai ganhar almas. Nós precisamos depender do recurso, da condição que vem de Deus. Não é na sua força humana, na sua capacidade humana. Deus vai revesti-la do seu poder espiritual, do seu poder sobrenatural. E Paulo vai dizer algo aqui muito importante, que ele vivia e trabalhava com uma única finalidade: ganhar almas para Cristo e vê-las um dia apresentadas diante do Salvador da igreja, pessoas separadas, santas e amadurecidas, com um desenvolvimento
espiritual. E ele entrou nesse campo de combate, nesse campo de atuação, com muito entusiasmo, com muito desejo. E o cuidado que ele tinha por esses convertidos, por essas pessoas. Nós temos um grupo de cristãos do passado, chamado os morávios. Os moravianos foram os primeiros, eles são chamados assim protestantes, foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Esses moravianos entendiam: pregar o evangelho aos perdidos é dever, é responsabilidade de toda a igreja. E os moravianos, os antigos morávios, eles tinham um lema que os impelia por todo o mundo com o evangelho de Cristo: ganhar para o cordeiro que foi morto uma recompensa para os seus sofrimentos. Este era o lema dos moravianos, indo com o impacto do evangelho pelo mundo todo. Eles eram impelidos a pregar o evangelho para o mundo todo com este lema: ganhar para o cordeiro que foi morto uma recompensa para os seus sofrimentos. E os cristãos primitivos foram inflamados com um objetivo que inflamava-lhes a alma: levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas do mundo. Tanto é que quando eu e você lemos o livro de Atos, em todos os lugares possíveis o evangelho chegou, anunciando em todos os lugares possíveis, alcançando o mundo inteiro conhecido daquela época, com a pregação do evangelho. E quando a gente fala em pregação do evangelho, eu não estou me referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João. É relato. A palavra evangelho significa boas novas. É claro que Mateus, Marcos, Lucas e João registram a respeito das boas novas, vindo Cristo, o ministério de Cristo, a obra realizada por Cristo, mas o evangelho é uma mensagem de boas novas. Por isso que eu mencionava para você semana passada o folheto Plano Simples de Deus para a Salvação. Nós queremos fazer um trabalho evangelístico com esta igreja, e nós iremos usar este folheto aqui, o Plano Simples de Deus para a Salvação, que começa com aquela consideração: faço-te a mais importante pergunta desta vida. Tua alegria ou tristeza por toda a eternidade depende desta consideração, dessa indagação. Estás salvo? Se você hoje desse o seu último suspiro e você entrasse na eternidade, você tem certeza que há alguém salvo? Tanto é que a Bíblia, a palavra de Deus no tocante ao evangelho, mostra que a pessoa, quando ela ouve a mensagem do evangelho e ela conhece a situação que ela se encontra e a resposta de Deus para tal situação, e ela entende que Cristo é a resposta e ela vem a Cristo, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus a ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é talvez salvo, não é sendo preparado, mas é imediatamente. Quando a pessoa invoca: ó Senhor Jesus, salva a minha alma, entra no meu coração, tal pessoa já admitiu: eu sou um pecador perdido. Jesus Cristo foi claro em dizer: os sãos não necessitam de médico. Eu não vim a chamar os sãos, mas os doentes, enfermos, com a terrível doença
ocasionada, provocada pelo pecado. Então, o folheto vai mostrar que esse ato de receber Jesus como Senhor e Salvador é um novo nascimento, e necessário vos é nascer de novo. Nós entramos neste mundo pelo nascimento físico, e só iremos entrar na família da fé pelo nascimento, o novo nascimento, o nascimento espiritual. É assim? Então, hoje, se você desse o seu último suspiro, onde você estaria? Tem que pensar. Há pessoas hoje indo para a eternidade, porque para a eternidade todos irão, com Cristo ou sem Cristo, porque Hebreus 9:27 diz o quê? E aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois desta vida há uma eternidade. E onde você vai estar na eternidade? Eu quero estar no céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar na eternidade no céu, num lindo lugar. Jesus Cristo foi entusiasta em dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas para quem ele disse isso? Para os seus discípulos. João 14:3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Nos dias do ministério público do Senhor Jesus Cristo, ele foi se aproximando de pessoas, ele foi se envolvendo com as pessoas. Por quê? Porque Jesus se aproximava das pessoas para ganhá-las ao conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna, para notabilizar-lhes, para divulgar-lhes, para fazer conhecido que havia chegado o reino de Deus, levando-as à compreensão. Então, tudo quanto Jesus fazia tinha um objetivo: que as pessoas viessem a conhecê-lo como ele deve ser conhecido. E como Jesus deve ser conhecido? Como meu Senhor, como meu Salvador. Como é importante quando a pessoa diz assim: o meu Senhor, o meu Salvador. Maria Madalena teve essa compreensão tão criteriosa, tão real, tão importante na sua vida. E Paulo tinha esse compromisso, trabalhava com essa finalidade: ganhar almas para Cristo e vê-las santas, amadurecidas e sendo apresentadas ao Senhor da igreja, ao Senhor Jesus. E ele menciona aqui no texto nosso que essas pessoas seriam apresentadas diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Amados, e os morávios, compelidos, entusiasmados, como é que Paulo vivia diariamente? Se a gente for observar o versículo 19 aqui, Paulo vivia diariamente com expectativa. Qual é a expectativa de Paulo diariamente? Que o seu Senhor, quem era o Senhor de Paulo? Que ele tanto inflamava e tinha entusiasmo em falar. Que ele era imitador. Ele tinha prazer em imitar o seu Senhor. E olha que ele nem conviveu nos dias do ministério público terreno de Cristo, tão próximo com Cristo como Pedro tivera essa oportunidade. Mas ele era o imitador de Cristo e queria que as pessoas o imitassem, porque ele imitava Cristo. E ele tinha uma expectativa no viver diário dele, na vinda do Senhor. Tanto é que aguardar a vinda de Cristo tem também um prêmio. É um trabalho, é uma expectativa que resulta em prêmio. Nós vamos estudar sobre a coroa da justiça, que será dada aos que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Salvador. É um assunto que algumas pessoas desconhecem.
Já pensou? Jesus Cristo voltar? Vai encontrar com você. Onde você vai encontrar com Cristo? Nos ares? Ou, porventura, você espera encontrar com Ele no julgamento do grande trono branco? Qual é a melhor opção? Já parou para pensar sobre isso? Algumas pessoas vão encontrar Jesus no julgamento do grande trono branco. Nesse momento, todos que perante esse julgamento estiverem, não há mais esperança. Abrir-se-ão os livros apenas para que se estabeleça o grau de culpabilidade e a sentença vai ser estabelecida. Muito melhor o que Paulo vai colocar aqui no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, que no tempo futuro, tão logo nós iremos estudar sobre o arrebatamento. Amém? Quando a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Tudo bem, você pode até partir para a eternidade antes, morrer. Não vai ficar de fora, não. Tanto os que já morreram, quanto os que estiverem vivos. É claro que os que já morreram vão subir primeiro, porque eles vão ressuscitar, amém? Tem ressurreição aguardando os que já partiram. Milhares do povo de Deus que já partiram para a eternidade. Estão aguardando esse tempo. Declarado, mostrado, certificado na palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre o arrebatamento. E os que estiverem vivos, vai ter gente viva na volta do Senhor Jesus Cristo. É claro, é evidente que a Bíblia não fala nem o dia, nem a hora e nem o momento, e estabelece uma grande curiosidade. Só que a Bíblia leva-nos a entender que ainda um pouquinho de tempo, é pouco, esse tempo que resta, e o que há de vir virá e não tardará. Amém? Não podemos ficar de braço cruzado, tem que estar preparado, envolvido, comprometido, entusiasmado. Não podemos ser indiferentes. Mas a época agora do povo de Deus é de indiferença. Tem gente que não, dentre os que estão em Cristo, não, vai demorar. Você se entrega aos seus afazeres, mas com pensamento aguardando. Pode fazer também como alguns lá de Tessalônica. Já não queriam fazer mais nada. Já fizeram as malas. Estava lá no monte. Vocês não vão trabalhar, não? Não, nós já estamos aqui de mala e cuia que fala? Mala e cuia prontos. Já estamos aguardando Jesus voltar. Não. Paulo falou, se esse pessoal não trabalhar, não dê de comida para eles também não. Tá? Na sua ocupação, no seu trabalho, no seu envolvimento, é um lugar para você levar pessoas, começando orando pelas pessoas que estão sem Cristo. Então Paulo vivia diariamente. Tanto é que ele vai mostrar de maneira muito lúcida nessa epístola aqui, aos Tessalonicenses. Porque nessa epístola há referências à vinda de Cristo. Tanto é que cada capítulo termina com uma promessa da vinda de Cristo. Ela está com 43 anos, que eu aprendi que eu deveria desejar a vinda de Cristo, que eu deveria falar sobre a vinda de Cristo. Aliás, o folhetinho que mais inflamou meu coração aos 11 anos de idade, 2 anos antes da minha conversão, foi daquela senhorinha de cabelinhos bem grisalhos, que eu já contei aqui diversas vezes. Essa deve ser a 1000ª vez que eu conto essa ilustração. Eu lá no muro de casa, o muro mais alto, a calçada ficava baixo, eu lá debruçado no muro, vendo o movimento da rua, e vem aquela senhorinha de cabelo do grisalho e faz assim, né? Me dá um folheto, Jesus está voltando. Eu não sabia nada sobre Jesus, mas aquele folheto chamou a minha atenção. Eu fiquei interessado em saber sobre este fato. Ela só entregou e foi embora, não deu para conversar nada, mas falava, Jesus está voltando. Aquela senhorinha de cabelos grisalhos já partiu para a eternidade faz muitos anos.
Ela vai participar do arrebatamento se verdadeiramente ela era alguém que conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, vai estar na eternidade com o Senhor participando da ressurreição, porque ela já partiu. E se tiver mais 100 anos antes de Cristo voltar, todos nós que estamos aqui, não escapa ninguém, nem a Tayana, todos nós já teremos dado o último suspiro. Aliás, eu já estou até me preparando para esse fato, embora eu tenha uma grande expectativa de permanecer, de estar vivo. Mas se porventura der o último suspiro, já estou preparado. Aliás, o povo de Deus tem que estar cada dia. É o único dia que você tem para estar vivo, não é? Não é questão de apenas envelhecimento. A morte não respeita idade. Não respeita idade. Se a gente tinha uma moça na academia treinando, médica, 26 anos de idade, pá, pro chão, morreu. 26 anos, médica. A gente vai entender assim, que por ser médico, né, faz exame disso, daqui está sempre pior, mas é nova, 26 anos. Eu todo dia leio a lista dos mortos. O pessoal aqui está rindo, né? Todo dia eu leio. O Oswaldinho, estou evangelizando o Oswaldo, eu mando mensagem para ele, ele manda um jornal para mim, jornal online. Todo dia eu vejo a lista dos mortos. Tem dia que eu ponho a mão na cabeça e falo assim, meu Senhor, essa pessoa chegou a 104 anos de vida. Dura chegar a 104 e partir para a eternidade sem Cristo. Teve 104 anos de oportunidade. Por outro lado, vejo também no jornal, 3 anos de idade, um garotinho, 3 anos de idade, um outro, 5 anos. É raro, é. Tanto quanto é raro, você ter alguém com 104, com 100 anos, de vez em quando é uma mulher, de vez em quando é um homem, tem aqueles de 99, é raridade, mas de 50, 40, 50 e pouco, 60, 70, então tem muitos. Se você soubesse que Jesus iria voltar hoje, você faria um esforço maior para evangelizar, para levar alguém à salvação? A doutrina da recompensa dos cristãos, do povo de Deus, é uma doutrina, é um corpo de ensino que aparece nitidamente nas páginas do Novo Testamento. Os prêmios são dados por Deus àqueles que são fiéis em vários aspectos da vida cristã. E um deles é o de evangelizar, de ganhar almas. Agora entenda uma coisa, eu vou para a parte final da mensagem hoje à noite. Entenda uma coisa, a salvação não é um galardão por trabalho ou esforço fiel. A salvação não é um galardão. A salvação ela é gratuita e oferecida por Deus aos homens como uma dádiva. O que é dádiva? Uma dádiva divina. Dádiva é presente. A salvação não é algo pelo qual nós trabalhamos para obter. Não existe, não há nenhum trabalho que possa ser feito em favor de dar à pessoa a condição de salvação. Não há. Se alguma igreja, se algum grupo, se alguma pessoa estiver ensinando isto, está fora da palavra de Deus. Por quê? O que nos ensina a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9? Abra lá a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça pessoal de Deus da fé, e não é de vós, não de Deus, não é de vós, para que ninguém se glorie. Seria bom que a dona Célia, lendo ali, chegasse até aqui e o pessoal de casa ou quem está acompanhando tivesse condições de ouvir o que ela leu. Não dá, eu creio que não chegou. Você falou de cor, melhor ainda, mas não chegou até aqui. Porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. Algo que está com Deus, que vem para o pecador.
por meio da fé. Até mesmo a fé que leva o pecador perdido a crer em Jesus. De onde é que vem a fé? Vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então isso significa que aquela pessoa que ainda não ouviu da palavra de Deus no tocante a Jesus Cristo, ela não tem fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras. Agora, depois de salvos, é preciso um esforço espiritual diligente e constante, se quisermos receber os galardões mencionados. Aí, para os galardões, entra a questão de obras. Versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos por obras, mas após a salvação, devemos praticar as obras de Deus que diz respeito às coroas, aos prêmios que serão dados nas situações que eu vou estar mencionando para você. O triste vai ser correr em vão, que você não venha correr em vão. Para encerrarmos hoje à noite, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Teve um dia na minha vida que eu li o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro com 2 Timóteo, capítulo 1 no pensamento. 2 Timóteo, capítulo 1. Abriu lá sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1? Amém. Paulo está escrevendo para Timóteo. Aqui, 2 Timóteo, presta atenção. Se primeira aos Tessalonicenses, nós mencionamos que foi a primeira carta escrita por Paulo, aqui nós temos a última carta. Paulo está preso. E olha o que ele diz aqui, está escrevendo para Timóteo. Nesse momento, quem está com Paulo é só Lucas. E veja o que ele diz para Timóteo aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, da de Cristo Jesus nosso Senhor. Timóteo é filho espiritual do apóstolo Paulo. Timóteo é coroa de alegria de Paulo. Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti, nas minhas orações noite e dia. O que está dizendo aqui? Timóteo, eu tenho um compromisso, orar por você dia e noite. E olha o que ele diz no versículo 4. Desejando muito ver-te. Já desejou ver alguém? Já teve desejo por ver alguém que está distante de você? Lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Permita-me continuar mais um pouquinho, que tem algo que eu quero destacar para você muito importante aqui. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O dom para o ministério de Timóteo. De Deus para Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Preste atenção aqui, amados, no que ele vai dizer quando ele fala, segundo o poder de Deus, que nos salvou, no versículo 9, e chamou com a santa vocação.
A sequência muito nos interessa. Não segundo o quê? As nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ficou claro para você? Deus, pela sua graça, Ele nos salvou, Ele nos chamou com a santa vocação. Não foi segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que foi dado em Cristo Jesus. Quando foi dado em Cristo Jesus? Antes dos tempos dos séculos. Lá bem antes. Põe mais antes nisso. Põe mais antes. Deus olhou para você. Deus tem um propósito. E a Bíblia nos diz, na carta de 1 Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Amém. É uma palavra digna de toda aceitação. Que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. A mensagem deve ir até os confins da terra, para que todos venham ouvir. É claro que nem todos vão responder, mas o propósito de Deus. Então, há uma preparação, há uma coroa de alegria. Ganhar almas é um privilégio e Deus estabeleceu uma recompensa. Mas, ainda que você não olhe para a recompensa em si, mas o comprometimento, o compromisso e tudo que é investido em favor dessa missão já é algo muito que dá um ardor no coração. Levar uma alma ao conhecimento de Cristo Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Tem uma senhora na rua de casa, ela tem interesse pela Bíblia, já está com o nosso contato, talvez, eu não sei, talvez ela está até assistindo agora. Ela quer estudar a Bíblia e começa pelo Evangelho, começa pela situação que a pessoa se encontra, pecador perdido, indo para a eternidade, separado de Deus. Deus é céu, mas há o inferno, que será lançado no lago de fogo. Por que o inferno existe? Existe porque Deus separou para o diabo e seus demônios. Porém, o texto não para aí, e para todas as gentes que se esquecem de Deus. Tem aqueles até que vão ao absurdo de não crerem que Deus existe, mas Ele existe, Ele é real, Ele se fez conhecido. Cristo é o Filho de Deus que se fez o Filho do homem para que os homens se tornem filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Só há um Salvador, só há uma esperança. Cristo Jesus. O cristianismo, na sua mais bela expressão, é Cristo em vós, esperança da glória. Amados, se alguém fala que o viver na terra é muito bom, é porque nunca meditou na eternidade no céu. Se você meditar na Bíblia, num lugar onde não haverá lágrimas, onde não haverá dor, nem de coluna, nem qualquer tipo de dor que você possa mencionar, um lugar que não vai haver tristeza, pranto e principalmente morte, ruas de ouro, um lugar que não haverá pecado, um lugar de perfeição, que Jesus expressou dizendo, na casa de meu Pai. Nós chamamos hoje a igreja casa de Deus, muito mais esplêndido
impressionantemente maravilhoso. O céu, lindo céu. E é linda a interpretação que o grupo Logos faz dessa canção, Céu, Lindo Céu. Triste é você ou alguém achar que aqui a vida, aqui é uma breve preparação para a eternidade. É claro que você tem a alegria do Senhor, mas melhor será na eternidade. É incomparável. Tanto é que a Bíblia nos ensina o que? A juntar tesouros onde? O céu. Amém? Amém. É para juntar lá. Não fica preocupado com quem você será aqui, o que você terá. Porque daqui 100 anos, que diferença lhe fará isso? Quem você foi ou que bens você teve? Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam ou roubam. Amém? Céu! E é lá que Paulo diz, no encontro com o Senhor. Pessoal de Tessalônica, de Corinto, de todos os lugares por onde ele andou, e foi usado por Deus, pregando o Evangelho. Coloquemos-nos em pé. Alguém vai perguntar, por que você é diferente? Não é como os demais. Se alguma diferença há, Jesus. Amém? É o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Nós vamos preparar o folheto, você vai estudar. Se no ano todo, como pescador, que se entrega a pescar, quem se entrega a pescar corre a possibilidade de pegar um peixe. Corre. Mas se você não lançar a rede ou o anzol, não terá tal possibilidade. Tem que tentar. Tem que falar. Tem que anunciar. Em 2017, eu preguei numa reunião lá numa casa de festa no Cristiano de Carvalho. Eu preguei lá. Eu vi uma jovem e vi um jovem. O jovem era o Rafael. A jovem ficou impressionadíssima com a minha pregação. E deve estar impressionada, foi uma coisa momentânea, porque ela não deu continuidade àquele fato de estar impressionada. Mas Deus trabalhou no coração do Rafael. Amém? Eu lembro dele e dela, da jovem. Ele foi alcançado. E ela, por enquanto, ainda não foi alcançada. Vamos orar. Bendito Deus, Pai de todo poder e autoridade, seja toda a honra e glória dada ao Senhor da seara. Tu és o Senhor da seara. O Senhor enviou Paulo, e entre os que foram alcançados com a pregação do Evangelho em Tessalônica, uma igreja se estabeleceu. E o Senhor cuidou daqueles. Paulo foi um instrumento. A carta foi escrita. Melhor do que eu para falar de 1 aos Tessalonicenses seria o apóstolo Paulo. Ele escreveu, o Senhor o inspirou. Mas Deus abençoe esses estudos que estamos fazendo. A forma como o Senhor quer tratar conosco hoje, dando-nos o mesmo entusiasmo, o mesmo fervor. A Tua palavra nos ensina a sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ó Deus, que não sejamos indiferentes, gélidos, frios, mas que possamos receber aquela disposição, aquele entusiasmo que vem do Senhor. Que possamos olhar para o que está por vir, o céu, a eternidade. Agora é passageiro. Ó Deus, que não nos apeguemos sobremaneira com as coisas deste mundo, mas que possamos ajuntar tesouros no céu. Que possamos entender que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e alcançá-las para Jesus. Usa-nos, ó Deus, como instrumento
que possamos orar por os nossos conhecidos, amigos, pessoas com as quais convivemos e nas oportunidades levar-lhes o conhecimento daquele que é o nosso bendito e eterno Salvador. A razão porque Jesus um dia foi à cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Oramos para que sobre nós venha do Senhor este empenho. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.